Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês desse livro aqui, Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. Primeiramente, como vocês podem ver, é um livro muito bonito, daquelas edições da Thomas Nelson de capa dura aqui, tipo, é todo bem trabalhado, os desenhos, o design do livro mesmo. Tanto que eu acho que das edições de capa dura, esse daqui é provavelmente um dos mais bonitos que tem. Bom, mais um mês se passou e como de costume, como é o último domingo do mês, a gente vai fazer review dos livros do projeto de leitura do C.S. Lewis que eu tô fazendo. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar um link no cardzinho aí em cima para um vídeo onde eu explico tudo bem certinho. Bom, sobre o conteúdo mesmo, é maravilhoso. O autor, o C.S. Lewis, para quem conhece, né, sabe com a sutileza com que ele trata os assuntos, e daí quando você combina a sutileza dele com um assunto que já é sutil e belo, aí já dá para imaginar o que acontece, né? Primeiramente, cabe apontar aqui como que o autor aborda esse assunto. Logo de cara, pelo próprio título do livro, né, dá pra perceber que o Lewis ele não trabalha o amor de maneira una, da maneira como a gente tende a ver ele hoje em dia, né? Diferentemente, ele vai tratar o assunto de maneira mais clássica, buscando ajuda ali nos gregos antigos que tinham 4 palavras diferentes para se referir ao amor, que são storge, que vai ser o amor de afeição, philia, que vai ser o amor de amizade, eros, que vai ser o amor apaixonado, e ágape, que é o amor de caridade. E essa divisão para o Lewis é muito importante, porque se você conhece ele, você sabe que é um autor que dá muito valor para as palavras e os seus referentes. Ele deixa claro, tanto nessa introdução aqui e na introdução do cristianismo puro e simples, que nós devemos dar valor às palavras e que se nós quisermos tratar de algum assunto de maneira séria, nós devemos puxar as palavras daquela banalização usual que a gente tende a fazer, de, por exemplo, chamar o amor de qualquer coisa. Amor é isso, amor é aquilo, amor é aquilo. Não, a gente tem que puxar ele para algo mais concreto, para conceitos que tenham referentes mais concretos e reais. Só assim a gente vai conseguir tratar o assunto de maneira séria. Porque seria impossível investigar algo como amor se nós usássemos a palavra com os referentes que nós temos hoje. Porque, por exemplo, a gente chama de amor aquilo que a gente sente pelos nossos irmãos, a gente chama de amor aquilo que a gente sente pelos nossos animais, a gente chama de amor aquilo que a relação que a gente tem com uma pessoa de paixão, e a gente chama de amor também o amor que a pessoa tem pelas suas plantas, pelos seus bens materiais. Então, que diabos é o amor? Nesse aspecto seria impossível, porque é uma confusão danada, não teria como você trazer o conceito pra cá e trabalhar com ele de maneira séria. É por isso que o Lewis vai buscar ajuda lá nos gregos, porque as palavras e os referentes são muito melhores para trabalhar o assunto. E agora, antes de falar um pouquinho de cada capítulo, é importante a gente pontuar qual que é o objetivo da obra, porque isso vai dar um sentido geral a tudo que a gente for falar do livro. Ele deixa bem claro de maneira implícita diversas vezes no livro dele aqui, tanto que o espírito do livro sempre corre mais ou menos nessa direção, mas se isso não for o bastante pra gente saber qual que é o objetivo, ele mesmo deixa claro e escreve na página 157. William Morris escreveu um poema chamado Love is Enough, O Amor é Suficiente, e dizem que alguém fez uma breve resenha do poema com as palavras, não é não. E esse é o foco desse livro. Os amores naturais em si não são suficientes. Se deve ser mantido puro, algo mais precisa vir em socorro do mero sentimento. E a argumentação toda do livro vai girar em torno disso, a de que o amor ele não é suficiente por si, mas ele precisa de auxílio para que ele se mantenha um amor. E bom, deve estar um pouco confuso agora, mas eu acho que o próprio Lewis pode responder isso melhor do que eu. Eu vou ler aqui um outro trecho da página 18 na qual ele explica um pouco melhor. Há muito tempo, a declaração de João de que Deus é amor tem sido equilibrada em minha mente com a observação de um autor moderno, quando afirma que o amor deixa de ser um demônio somente quando deixa de ser um Deus. Isso, é claro, pode ser afirmado de outra maneira. O amor torna-se um demônio no momento em que se torna um Deus. Esse equilíbrio parece-me uma salvaguarda indispensável. Se o ignorarmos, a verdade de que Deus é amor poderá traiçoeiramente vir a significar para nós o inverso, isto é, que o amor é Deus. Portanto, o que ele está querendo dizer aqui é que quando nós cancelamos o elemento divino e passamos a idolatrar o amor por si, ele se torna uma espécie de Deus corrupto e, consequentemente, se torna um demônio. E essa relação vai ter uma importância absurda para o Lewis, tanto que ele mesmo vai falar lá na página 157 que eu li, né, que esse é o objetivo do livro, é mostrar que os amores naturais não são suficientes por si. E o que geralmente passa na cabeça de muitas pessoas, e que eu, inclusive, não duvido que esteja passando na cabeça de alguém que está assistindo agora, é de que não, isso é bobagem. O amor é vivo, é maravilhoso, e ele não deve de maneira alguma ser controlado. Isso aí é uma besteira. Como pode alguém dizer uma coisa dessa? O amor é tudo, não pode nada contra ele. Só que o que o Lewis vai fazer no livro é deixar claro que não é assim que acontece. E para isso, ele vai até usar uma analogia em um dos capítulos que eu vou usar para explicar aqui. Pense num belo jardim. É maravilhoso contemplar ele, estar nele, participar dele. Ele é vivo, sua beleza é imediatamente reconhecível e você se sente em paz quando está lá. Mas, em relação a ele, as ferramentas que são utilizadas para mantê-lo organizado podem parecer muito mortas e pálidas, como
uma tesoura de poda, um cortador de grama ou algo desse tipo. Por isso, é fácil nos confundir e achar que as ferramentas, ao invés de estar ajudando, estão atrapalhando a beleza do jardim. O que é esse negócio cinza aqui no meio do jardim? Vamos tirar, vamos dispensar com as ferramentas, elas não importam. Mas aí a conclusão é clara, dispense com as ferramentas por algumas semanas e o seu belo jardim se tornará uma floresta suja, caótica e inabitável. O amor é da mesma forma que esse jardim. Deixe-o por si e em algumas semanas ele se tornará um demônio disforme. E esse é o ponto principal que o Lewis tenta fazer nesse livro. Torne o amor um deus e você consequentemente o tornará em um demônio. Bom, agora eu vou comentar um pouco sobre o amor de afeição e o de amizade, mas fique claro essas coisas que eu falei, porque se você souber disso, o resto do livro se encaixa como uma luva, os assuntos vão todos começar a fazer muito sentido. Aliás, não deixem de ler o livro de maneira alguma, esse vídeo não tem a pretensão nenhuma de substituir a leitura e ele também não é exaustivo, tanto que eu nem vou falar sobre o Eros e sobre o amor de caridade, isso aí é por vocês. O vídeo é só para incentivar as pessoas que ainda não leram e para clarear um pouco o assunto para aquelas pessoas que leram, mas ainda não entenderam direito. Bom, o livro é dividido em 5 capítulos. O primeiro capítulo é o amor em relação às coisas subhumanas, que ele chama, que são os animais, são o amor ao país, por exemplo, o amor patriótico e entre outros. E os outros 4 capítulos, cada um é dedicado a um dos amores. Bom, primeiro sobre o amor-afeição, que seria o Storge. Eu não sei se a pronúncia está perfeitamente correta, mas eu espero que esteja. Esse é um amor que, segundo Lewis, ele tem uma face bem caseira, porque ele se baseia na familiaridade. A imagem que a gente tem, por exemplo, da afeição, quando a gente pensa nela, é o de uma mãe abraçando a filha, por exemplo. É o amor em relação àquelas pessoas que nós damos por certas em nossas vidas. Algo que se desenvolve com o tempo, por meio de laços invisíveis que são cuidadosamente estabelecidos de maneira natural. É aquilo que explica, por exemplo, segundo o próprio autor, o porquê que uma criança, quando em busca de proteção, ela prefere sair correndo e pular no colo daquele jardineiro que, apesar de ser muito rabugento, ela conhece há muito tempo, do que sair correndo e pular no colo daquele estranho que, apesar de tudo, é muito simpático. Outra imagem que também clarifica a relação da afeição são os famosos beijos na testa, entre mães com seus filhos, entre irmãos e irmãs e entre casais amorosos, por exemplo. É o carinho familiar, por assim dizer. E aí, claro, o que o Lewis vai fazer no final de cada capítulo é sempre lembrar a gente daquilo que eu já falei aí no começo do vídeo, de que apesar de o amor ser belo, apesar dele ter essa beleza, ele não é suficiente por si e pode acabar se tornando um demônio. Como, por exemplo, uma mãe que ama demais o seu filho em afeição e acaba abraçando ele tão forte que o aprisiona. Como se fosse num processo de eterna necessidade, são aqueles filhos que as mães não deixam crescer, por assim dizer. E aí fica claro que a afeição, apesar dela ser bela, ela não pode se transformar num deus, ela precisa de um bom senso, ela precisa de uma razão, ela precisa de um elemento externo com o qual ela possa se medir, o qual possa auxiliar a afeição, para que ela não se aprisione dessa maneira que eu acabei de descrever. E aí, sobre o amor-amizade, esse é muito tranquilo de reconhecer, né? Até pela própria palavra. A afeição geralmente é mais difícil, apesar de também ser uma palavra muito clara no entendimento, a amizade é muito mais fácil, né? O amor-amizade que ele vai trabalhar aqui se baseia naquele famoso idem vel, idem nol. Ou seja, eu sou amigo daquele que rejeita as mesmas coisas que eu e ama e busca as mesmas coisas que eu. Tanto que a forma que o Lewis descreve o início das amizades é muito interessante, eu vou ler aqui pra vocês. A expressão típica de começo de amizade seria algo como: o quê? Você também? Eu pensava que eu era o único. Ou seja, o amigo é aquele que compartilha interesses, é aquele seu companheiro de viagem que trilha o caminho com você. Fica até mais claro de entender quando o Lewis coloca pra gente uma imagem que vai distinguir entre o que é o amor-amizade e o amor apaixonado. Porque amigos, diz ele, estão lado a lado, olhando pra frente com um interesse em comum, enquanto amantes estão frente a frente, interessados um no outro. Mas, também como na afeição, não podemos transformar a amizade em um deus. E esse amor é até mais tranquilo de entender como ele poderia dar errado do que qualquer outro aí. Porque é só imaginar que o interesse partilhado entre os amigos pode ser algo completamente horrível, pode ser fazer uma revolução sangrenta, por exemplo, pode ser sair exterminando as pessoas por nada. Ou seja, pode ser algo completamente maléfico, e é por isso que a amizade mesmo requer um auxílio externo também. Ela precisa que o bem esteja presente, ela precisa se medir e medir o interesse comum em torno desse bem. Aliás, aí só para não acabar nesse tom, eu vou ler a última coisa que ele vai dizer sobre a amizade, que é uma das passagens mais belas do livro inteiro. Mas, na amizade, que está livre de tudo isso, pensamos que escolhemos nossos camaradas. Na realidade, alguns anos de diferença na data de nossos nascimentos, uns poucos quilômetros a mais entre as casas, a escolha de uma universidade em lugar de outra, ser mandado para um outro quartel no serviço militar, o modo acidental em que o assunto foi ou não levantado na primeira reunião, qualquer uma dessas coisas fortuitas poderia ter nos mantido distantes. Mas, para um cristão, não existem coincidências.
um mestre de cerimônias secreto está a trabalhar. Cristo, que disse a seus discípulos, vocês não me escolheram, eu os escolhi, pode verdadeiramente dizer a cada grupo de amigos cristãos, vocês não escolheram uns aos outros, eu escolhi vocês uns para os outros. A amizade não é recompensa para o nosso discernimento e bom gosto em achar um ao outro. É instrumento pelo qual Deus revela a cada um as virtudes de todos os outros. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me enrolei ou deixei de falar alguma coisa que você queria comentar sobre o livro. Se alguma dessas duas coisas aconteceu, deixe aí nos comentários que a gente conversa um pouco. Eu sempre tento responder a todos os comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos de resenha dos livros do Lewis, de literatura e até de filosofia. E é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Até a próxima aí. Valeu!